Esse é o Pod Só Delas, o podcast do bem-estar sexual feminino, feito para a gente tocar no assunto. A nossa convidada de hoje é uma convidada bem, assim, que para o nosso mundo é bem diferente. Muito Para o nosso diferente. mundo, né, é de coragem. Ela é delegada há 16 anos, pós-graduadas em Ciências Penais e Segurança Pública, casada e mãe de 2 filhos. Já trabalhou como delegada em diversas comarcas e atualmente ela atua na Delegacia de Bicas e colabora com a Delegacia Especializada da Mulher aqui em Juiz de Fora. Com vocês, doutora Flávia Alvarenga. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. O assunto hoje só não é tão prazeroso, né? Mas é muito importante, muito nós importante. Mas precisamos necessário. tocar nesse assunto. Exato. E estamos muito felizes que você, né, aceitou o nosso convite, né? A gente sabe como que é árduo esse trabalho de Sim. delegado, né? Né, Sabrina? Merecido. E assim, conta pra gente a sua trajetória e como você chegou nessa fase de delegada, né? Por que que você escolheu, né? Nesse mundo feminino que machista que a gente Sim. vive, e acredito que dentro da polícia é muito maior, né? Sim. Pelo menos a gente ouve, eu não estou lá. Então conta pra gente, assim, como foi esse processo aí. Então, desde a época da faculdade, né, que eu cursava a faculdade, eu já falava que eu gostaria de fazer o curso, fazer concurso, né, para delegado de polícia. E aí, quanto mais eu falava que eu queria fazer para delegado de polícia, as pessoas falavam que não combinavam comigo. E isso me desafiava muito, porque eu pensava assim, como não combina? Se eu acho, né, então, se eu gosto da área, eu gosto do direito penal, eu gostava daquelas coisas de cadáver, daquelas coisas, todas, eu sempre fui muito, assim, interessada nessa área. E achava, assim, que aquilo ali que eu gostaria de fazer. Então, toda vez que alguém me desafiava, aí que eu queria mesmo, sabe, fazer esse trajeto. E acaba que eu fiz, né, concurso em vários estados, né, até como a colega anterior falou, fui fazendo outros estados, até que passei, né, no concurso, acabou que passei para Minas e fiquei aqui em Minas. Assumi a comarca de Mutum, era uma cidade bem que tinha um histórico de homicídio violento muito grande, fiquei um tempo lá, e depois eu assumi a delegacia passou muito, né, algum tempo depois, em 2012, eu assumi a delegacia de mulheres em Cataguases, que foi uma experiência muito bacana, foi aí que eu tive o primeiro contato com a delegacia de mulher, com a área da mulher, dos direitos da mulher. Eu comecei a entender melhor como lidar com aquilo, porque eu também tinha preconceito em relação à matéria, né? Porque a gente entra na polícia, eu, né, mudei um pouco o foco, mas a gente entra na polícia assim, eu vou fazer e acontecer, né? Pé na porta, vou chegar, tiro, Vou prender, vou pronto. fazer e vou acontecer. Sim. Então, quando a gente entra nessa área em que a gente não olha o autor exatamente, porque aí o foco é o autor, é você prender o autor, né, do crime, seja o crime qual for. Quando você muda o foco para você olhar a vítima, você olha a vulnerabilidade dela. E aí parece que é uma área desprestigiada até então, porque a gente vem alcançando e vem se fortalecendo com as leis, com as políticas públicas, com o olhar, com esse bate-papo. Então a gente valoriza o tema, mas até muito pouco tempo isso não era tão valorizado. E dentro da polícia é um pouco menos, porque o foco é o autor, o foco é você prender e tal. E nessa situação de violência doméstica, você tem um foco mais voltado para a vítima. É aquele primeiro acolhimento, é o atendimento, é o trabalho mais humanizado. Sim. E aí você tem que sair do lado mais quase instintivo, né? Que você vai para o lado da força, do trabalho de inteligência também, da polícia.
mas você pega uma outra percepção, é um outro olhar, um outro enfoque, que é esse enfoque mais humanizado, que você olha para aquela vítima e você vê a sua mãe, você vê a sua tia, você vê uma amiga, você se vê em uma determinada situação, e aí você começa a pensar, poxa, mas por que que eu vejo tantas mulheres que buscam essa ajuda, que são violentadas, que são abusadas sexualmente, que sofrem violência psicológica, por que que eu não vejo o homem me procurar na delegacia para relatar os mesmos temas? Sim. Então existe essa importância e essa percepção que a gente não vê, que a gente não para observar. Então a gente vive uma epidemia da violência, porque as estatísticas mostram isso, que existe essa causa e a gente precisa gritar ela, a gente precisa falar sobre ela, a gente não pode silenciar o assunto, sabe? Sim. Então, quando a gente faz essas propostas, quando a gente faz esse bate-papo, palestra, seja o que for, a gente coloca esse tema para cima. Com certeza. E como funciona? Conta pra gente como é que funciona a delegacia de mulher. Quando uma mulher procura, o que que ela precisa? Qual que é a indicação, né? O que vocês fazem lá? Qual que é o trabalho que vocês geralmente mais têm, né? Recebe normalmente? Como é que funciona? Então, a maioria das mulheres, pelo menos até bem pouco tempo, até antes de 2021, vou dizer até antes de 2021, a maioria das mulheres viam e percebiam a violência doméstica somente como uma violência física. Hoje mesmo eu tive um caso muito significativo de uma denúncia que a gente recebeu de um possível cárcere privado. Só que, na verdade, inclusive, é até difícil de falar, mas quando eu fui explicar para a mulher, através dessa denúncia, que aí a gente chamou ela na delegacia para saber se ela estava vivendo aquilo realmente. Ela não abordou, ela não falava exatamente sobre o tema e nem dizia que estava sendo violentada. Mas só pelo jeito dela perceber, eu falei, olha, você pode pedir as medidas protetivas, a gente pode te acolher, né? A gente pode te proteger. E ela não se via como vítima. Apesar dela me dizer algumas coisas que significavam que ela era uma vítima de violência, porque o cara era um manipulador, ele manipulava e dominava toda a situação, ela falou, não, mas ele disse que vai ser a minha palavra contra dele. Eu posso fazer alguma coisa? Pode. Sim. Pode, porque a violência doméstica, ela acontece, na grande maioria das vezes, quase 80% das vezes, dentro das casas, entre quatro paredes. Exatamente. Não tem testemunha. Quando tem, é uma criança. Você não vai pegar a criança e vai revitimizar, fazer ela sentir aquela dor de reviver aquele momento para contar pra gente. Então, a gente tem que contar com a palavra da vítima. E se a vítima puder fazer prova, né? Qual o tipo de prova? Gravar o cara ameaçando, humilhando, maltratando, mandar para uma amiga, fazer esse arquivo, sabe? Através de uma amiga, filmar, fotografar, tirar print de mensagens que mostra que ele manipula ela. Porque, retornando um pouco ao início, ela achava que, como ela não era agredida fisicamente, ela não sofria violência. Devem ter muitas que pensam dessa forma. Muitas. Até 2021, a gente não tinha um crime de violência psicológica. Então, as mulheres... A gente sabia que as mulheres... Porque, como eu até falei com ela, o crime de violência física, você vê, né? Ele deixa vestígios. Agora, como que eu mensuro a violência psicológica na mente, na cabeça daquela mulher? Exatamente. Você não tem como mensurar, você não... E é tão sutil o homem manipulador, narcisista, dominador, e isso em qualquer classe social, das mais altas, e sabem fazer muito bem, até as mais, né, mais baixas, as pessoas mais simples. A gente passa por
essas situações de manipulação, diminuição da autoestima, diminuição do poder de autodeterminação, chantagem, ridicularização, humilhação. E isso, como que se você disser para os outros, a primeira coisa que ele fala é que você tá louca. Sim. E você vai ficando louca. Eu tô enxergando muito isso, né? Você vai ficando louca. Sim. Aí se você conta para uma mãe que não vive o seu dia a dia, você fala, ele fala comigo que eu não faço nada, que eu não sirvo para nada, que eu sou um traste. Isso daí é assim mesmo. Ela acha que é um pontinho que está acontecendo, mas é um pontinho todos os dias minando a autoestima daquela mulher. Ela vai se apagando. Então, ela vai se apagando. É um brilho, é uma estrela que vai se apagando. E ela não percebe ou não tem forças para sair daquela situação ou não sabe que aquilo realmente é uma violência. Então, a gente consegue capitular a título penal, em termos de crime, a gente consegue a partir de 2021. Antes, outros crimes, mas a violência muito psicológica... recente, né? Muito recente. Então, a gente fala... Porque antes a gente colocava isso na ameaça, na perseguição, no constrangimento ilegal. Eram outros crimes, né? Que a gente capitulava naquilo ali. Mas hoje existe um crime específico para tratar, para falar da violência psicológica. E isso é muito grave, porque existem casos, eu já tive caso da violência psicológica chegar ao suicídio. Eu já ia, Nossa, que perguntar grave. isso, exatamente. A violência grave, psicológica chegar ao suicídio. A E pessoa já como que você... não vê mais solução, né? Não tem. Tá emaranhado num Ela monte de perde problema. o sentido da Sim. vida. E a mulher, ela tem, desde pequena, ela tem a formação da percepção a partir do homem, né? A sua formação, né, é muito do quem você está perto, né? Sim. Então, se o seu marido diz que você ou tá gorda, mesmo você não estando, Sim. você vai começar a achar que você tá Se gorda. sentir mal. Você vai começar a se sentir mal. E a gente tem que parar e dar esse olhar pra gente, sabe? De olhar e falar assim, não, peraí, não é assim. Vamos recalcular a rota, porque é preciso fazer isso, mas é preciso se ver nessa situação, olhar e se ver, olha, minha estrela, o meu brilho, o meu sentido da vida está se apagando. Eu não estou me reconhecendo, eu não sou quem eu era antes de me casar. A né? gente fala assim, né? Quando a pessoa começa a ter um prejuízo social muito grande, né? É que é para ela começar a perceber sobre isso, né? Porque aí, sim, Tá né? Quando afetando, começa né? a deixar afetando de muito. ir, ver os Sair com os amigos. É o isolamento, né? É o isolamento. A família, gente, né? Às vezes deixa de conviver até com os pais. E é muito comum essa frase que eu já ouvi algumas vezes, e que a mulher fala assim, eu queria até que ele arrumasse outra pessoa. A mulher não tem coragem de sair daquele relacionamento, de acabar com aquilo, Sim. de virar pro cara e falar assim, eu não quero mais, desse jeito não tá legal pra mim, se tá bom pra você, mas pra mim não tá, tchau e benção. A mulher não tem essa coragem de fazer isso, de se levantar. E ela até prefere ser traída, que ele arrume outra pessoa, se apaixone, vai viver infeliz e esquece ela. Quer dizer, ela ainda assim, ela espera uma atitude do marido, do né? homem, Do homem, Sem- e não sem dela, ter né? força, né? Sem ter forças para poder, né, lutar. Isso está e sair. enraizado, né? A gente vem desconstruindo É, isso. E lógico que o conhecimento, a liberdade financeira, a liberdade emocional vai contar muito Com nessas certeza. Com escolhas, certeza. lógico, que é difícil. E essas mulheres, como elas são acolhidas na delegacia? Qual que é o passo? As medidas protetivas, como são realizadas? Então, quando essas mulheres chegam lá, aqui a gente tem 4 lugares que fazem medida protetiva. Mas eu vou falar especificamente da nossa, né, da delegacia, e aí depois eu falo os outros lugares. Quando as mulheres chegam lá, elas têm o primeiro atendimento, elas fazem um registro de ocorrência policial com a polícia militar,
vai para a gente poder fazer a medida protetiva para ela. A partir da medida protetiva, a gente tem 48 horas para enviar para a Justiça e a Justiça tem 48 horas para poder decidir. Em regra, em geral, de um modo geral, a gente pode dizer que sempre é concedida, né? Porque a maior proteção tem que ser da mulher. Na dúvida, você vai proteger aquela mulher. Porque, foi uma ameaça, ele disse que ia me matar. Pode ser que ele nunca realize, mas pode ser que um dia ele saia de casa e diz que vai fazer aquilo e faz. Claro. Né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente dá a importância da palavra da vítima, instrui os autos, porque além da medida protetiva, a mulher tem que representar contra o homem, porque são duas coisas diferentes. É o procedimento criminal. Por exemplo, o homem ameaça a mulher, eu vou te matar. Aí a mulher vai na delegacia, olha, eu tô com medo, eu quero uma medida protetiva. A gente faz a medida protetiva para ela. Mas em relação à ameaça, é um crime. Então ela tem que representar, alguns crimes dependem de representação, outros não. Ela tem que representar para dizer que ela quer ver ele investigado por aquele crime. Ou ela pode dizer, não, eu só quero a medida protetiva, eu só quero essa proteção, não quero mais que ele vê ele, não quero que ele seja processado, eu só quero me livrar dele. Aí é a medida protetiva. Mas é necessário ela ir na delegacia, mesmo que ela não faça de imediato, ela tem 6 meses para poder representar ou não. Após a denúncia, então. Após a denúncia, Que legal, após o eu registro. não sabia disso. Então, ela tem 6 meses. Muito Porque às vezes a legal. mulher chega fragilizada, não sabe o que quer ainda, quer Sim. aquela medida protetiva, mas não sabe o que quer em relação às outras, né, às outras coisas. É importante ela voltar dentro desses 6 meses e dizer, olha, eu quero representar, eu quero que ele seja processado, eu quero que ele seja julgado pelo que ele fez, né? Condenado ou não. Porque a medida protetiva só afasta, né? A medida... Ela só faz afastar. Ela não tem um cunho que é essa dele responder ou criminalmente, né? Porque a medida protetiva é uma medida cautelar. É uma medida que você vai fazer de urgência para atender a vítima naquele momento. Porque, por exemplo, se eu não dou a medida protetiva e ela espera o final do processo, será que ela vai estar viva no final do processo? Sim, claro que não. Né? Então, e essa foi a grande jogada da Lei Maria da Penha. Foi trazer essas medidas protetivas, foi a grande inovação da lei. Porque a mulher, ela chega, sai com a medida protetiva e o juiz logo depois concede essa medida protetiva e ela tem aquilo em mãos. Se ele vier descumprir, aí as medidas protetivas são várias. O afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, afastamento dos filhos, se os filhos também tiverem situação de vulnerabilidade, proibição de manter contato por telefone, WhatsApp, seja de qual meio for. Se o homem tiver posse ou porte de arma de fogo, ou um policial, ou com a legislação do governo anterior, que, né, tem muitas pessoas com arma, né? Se ele tiver essa posse de arma de fogo, o registro pode ser cancelado, esse registro. Então ele perde, porque muitos homens com arma ameaçam A medida utilizando. protetiva não vai deixar não vai parar uma bala no peito, né? Aí a gente precisa ver o que se enquadra nessa mulher. Na maioria das vezes é afastamento do lar, proibição de contato e aproximação com essa vítima. No geral, é basicamente essa, assim, né? Tem muitas outras coisas, né? Que é o encaminhamento da vítima a programas oficiais, enfim. Mas é basicamente isso. E é importante essa medida protetiva e é importante essa investigação criminal. As outras casas que atendem, muitas casas parceiras, Casa da Mulher Segura, Casa da Mulher, que é da prefeitura, tem a Câmara Municipal que faz essa medida protetiva também. Então, ela fazendo essa medida protetiva ajuda a gente, porque são muitas as demandas. Mas é importante, mesmo com essa medida protetiva, ela ir à delegacia e dizer, eu quero representar pelo crime de ameaça, eu quero representar pelo crime de calúnia, né, de difamação. É importante ela ir à delegacia, porque nesses outros lugares não faz a investigação criminal, que aí é só nosso, da Polícia Civil. E como mais? Conta pra gente como mais demandas tem. Às vezes você pode trazer aqui pra gente até demandas muito diferentes, assim, não muito normais, né? Muito corriqueiras. Já teve demandas muito, assim, diferentes, tipo pornografia de vingança, muita gente não conhece.
Então, Como é que é, né? Né? Tem muita demanda diferente também, além dessas. você falou diferente, eu tô pensando diferente. Isso Porque para mim é super tudo normal, comum. né? Pra gente é diferente. Porque eu Super acho que é porque a gente comum. não ouve falar É, tanto, né? tanto. É mais a violência mesmo, os feminicídios, mas outro tipo de violência que afeta diretamente essas Violência de mulheres, patrimônio, né? isso tudo é bom a gente Violência falando, né? patrimonial, sim. Patrimonial. Então, vamos falando uma Vão por uma, assim, conversando, para a gente explicar. A violência física mais comum, né? É qualquer conduta que atinja a integridade física ou a saúde da mulher. É fácil perceber porque sempre deixa um vestígio. A violência psicológica é aquela que a gente falou, é aquela que causa diminuição da autoestima e dano emocional à mulher, né? Que é a humilhação, manipulação, que a gente já conversou. Tem a violência moral, que é quando o homem ofende a honra da mulher. A honra subjetiva, é o que ela acha dela, de si mesma. Ele chama ela de, pode falar? Palavrão, vagabunda, Sim. piranha, prostituta. Então, essas ofensas é uma ofensa moral. É crime de difamação, de calúnia ou de injúria. Estão dentro desse crime de violência moral. Tem a violência patrimonial, que é muito comum também, o estelionato sentimental, o furto. Então, como que é esse estelionato sentimental? Então, vou explicar. O que é a violência patrimonial? É a destruição ou subtração de um bem, valor ou um direito da mulher. Ou retenção de documentos para ela não recomeçar a vida, né? Destruição de objetos dela, pessoal. E tem muitos casos de homem que enganam a mulher, diz que é uma coisa e é outra, começa a se relacionar, mantém namoros, durante o namoro, o relacionamento, ele começa a pedir dinheiro a essa mulher, dizendo, olha, eu já tive um caso assim parecido, eu sou um policial militar do estado do Paraná, mas eu estou aqui na cidade, isso já tem um tempo, então não tem problema falar e não é daqui. Eu vim para cá e tal, e começaram a se relacionar. Quando ela descobriu, ele não era policial, eles já estavam vivendo juntos, já tinham contas juntas, só que o financeiro dele não entrava, era só o dela. E ele fazia contas, né, no nome dela, enfim. E trouxe um prejuízo patrimonial muito grande para ela, para a vida dela, para o sustento dela. E ele, um belo dia, foi embora e deixou aquele monte de conta para ela. Falando assim, a gente uma- lembra que conhece. Né? Você não sabe que existe não criminalmente. sabia Ali no esse Código nome, Penal. né? Tá separada, né? Isso. Mas isso é muito comum mesmo, como você tá falando. É comum. E tem um outro crime também muito comum. Não, eu não vou me perder, tá? Aí tem o furto, tem esse estelionato que é patrimonial. Isso. E tem a violência A pornografia de vingança, não? sexual. É A violência sexual. A violência sexual é qualquer ato que constrange a mulher a presenciar ou participar de uma relação sexual não consentida, por meio de violência, de coação, de ameaça, ou que impeça ela ou que obrigue ela a adotar um determinado meio de reprodutivo, ou impede ela de fazer um aborto, ou estimula ela a fazer um aborto. É que aquela conduta que interfere na sexualidade da mulher. Essa é a violência sexual. E o estupro, né? Porque às vezes a mulher casada, ela acha que ela não é estuprada. Que não existe esse crime de estupro para mulher casada. A mulher Se não casada... é consentido, é estupro, né? Não, em qualquer situação. E as mulheres não se percebem, não veem dessa forma, não vê que sofre uma violência talvez sexual, né? E é muito comum a violência sexual também falando. Então são essas, assim, né, violências... as 5 violências, né? Tem a violência institucional também, que é
que seria a sexta, que é quando a mulher é tratada, né, revitimizada quando procura os órgãos públicos, né, que não estão capacitados para atender aquela mulher, para poder acolher, e aí ela é revitimizada de novo, né? Sim. Aí a pornografia de vingança não necessariamente é em relação à violência doméstica e familiar. Ela pode ser com qualquer pessoa, tendo como vítima uma mulher ou um homem. A pornografia de vingança, que a gente chama, está no 218C do Código Penal. O que ela fala? Ela fala que você publicar, produzir, fotografar, divulgar, vender, expor à venda qualquer conteúdo de cunho de natureza sexual, de sexo, pornografia ou nudez de uma pessoa não consentida, isso é crime. E isso acontece muito, não Esse veio com a Carolina Dickmann? Porque a Carolina Dickmann acho que ajudou, não é? Foi isso, veio com a Carolina Dickmann. Por quê? No caso dela, né? Ele teve uma pessoa que acessou o computador dela e expôs a foto. Você não pode expor um conteúdo íntimo, mesmo que durante a relação sexual você consinta aquela fotografia ou aquela filmagem, né, aquele registro audiovisual, você não pode levar a público. O que acontece muitas vezes é que em um momento de intimidade a mulher autoriza aquela situação e em um término ou em uma iminência de um término, aquilo é usado como chantagem. Acontece muito, de nem ser publicado, mas de usar aquilo como uma chantagem. Olha, eu vou divulgar no seu trabalho, eu vou divulgar quem você é, eu vou divulgar para os seus amigos, para a sua rede de amigos. Então, a mulher, mais uma vez, busca a gente, né, fragilizada, porque ela quer uma ajuda naquele sentido. E aí ela pode procurar a delegacia também. Pode procurar a delegacia, mesmo que não seja divulgado, ainda que não seja divulgado, ela pode procurar a delegacia para poder registrar a ocorrência policial e a gente tomar as providências que tem que ser tomada. Isso. E aí você, como delegada, acata a solicitação e aí você começa a investigar. Isso. E como é que é esse processo, por exemplo, aqui em Juiz de Fora? Você tem uma noção, vocês têm uma média aqui de quantos casos, mais ou menos, em média, vocês atendem? Então, de medida protetiva, a gente fez esse ano, do dia 1º de janeiro até hoje, a data de hoje, aproximadamente 450 medidas protetivas. Mas tem outros órgãos que também fazem a medida protetiva. E foram instaurados mais de 890 procedimentos policiais em relação à violência doméstica e familiar, no âmbito da Delegacia de Mulheres. É muito significativo os números. Muito grande, é muita coisa, né? Porque se a gente for parar para pensar que tem mais 4 casas, né, que fazem a medida protetiva, né, que pode fazer... Está nesse processo. Então, se juntar, se for 400 lá, 400 é um número muito grande, né? Muito. A gente precisa conscientizar mais as mulheres, né? Porque isso são os casos que vêm para vocês, né? Fora os que não vêm, né? É importante e a gente... Nossa, eu queria estar falando muita coisa aqui, né? Muita coisa. Só uma pergunta agora para a gente fechar. A Flávia, como separa da delegada com todas essas mulheres, assim... trazendo, né, todo esse sofrimento, essa violência, como é que você reconecta com você, transforma a sua energia e leva isso, né, tentando dissociar, né, dissociar um pouquinho. Nossa, é difícil. É difícil, né? É difícil porque é até engraçado, porque em casa eu faço a figura da delegada também e às vezes eu me policio para não fazer. Porque com as crianças e tudo, mas a gente acaba absorvendo. Não adianta a gente falar que a gente não absorve o dia a dia, a gente leva para casa. Tem casos que são assim, que fica igual série, a gente fica ali olhando, querendo saber, tentando buscar algum fio que possa ajudar a gente a fechar aquele caso. Porque os casos, às vezes a pessoa pode achar que é fácil, mas cada um que chega conta uma história. São pessoas, né? Cada um que chega conta uma versão da história. E eu sempre falo, existe a história do autor, existe a da vítima e existe a verdadeira, aquela que realmente aconteceu literalmente ali.
Então, a gente tem que buscar a verdade real, que a gente fala no direito. A gente tem que buscar essa verdade real. E é difícil porque muitos casos moram na cabeça da gente até a gente finalizar aquilo e mandar aquilo embora e falar, não, esse acabou. E aí a gente começa o próximo. Mas em Juiz de Fora é uma loucura, porque sempre tem uns casos muito significativos, muito importantes, é uma cidade grande, né? Que acontecem realmente muitos casos que são emblemáticos, né? De comoção pública, né? Não que os outros não sejam, de forma nenhuma, todos os casos que chegam são muito importantes, mas um e outro que causam uma comoção, né? Ou né? Que a gente... Impacta mais, né? Sempre Muito tem. bom. Vamos tirar uma cartinha, então, só para ver se condiz com as coisas que a gente comentou por aqui. Que vire a rotina, acordar com o coração leve, sorriso nos lábios e vontade de espalhar coisas boas por aí. Isso, né? Fazer a estrela brilhar dessas mulheres todas, a nossa, a sua. A gente precisa disso, né? É verdade. Temos Eu acho muita que o assunto coisa. é muito longo. Vamos combinar uma segunda etapa com você, porque tem muita coisa ainda para falar. Tem a violência sexual, né, de uma forma mais específica. Eu acho que a gente tem muito para falar e para também poder colocar a voz assim para as mulheres entenderem os direitos, que eu acho que também entender o que é a violência, né? O que é a violência, né? Verdade. A gente explicar o que é a violência, que a gente às vezes acha, não, é coisa, tá me amando, ele me ama, ele faz isso porque ele me ama. E não é assim, né? E não é por aí. Eu sempre, quando eu faço palestra, assim, eu sempre termino com a frase: não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir e pobre demais para ir embora. Não é pobre economicamente, não. É pobre o jeito como ela tá ali naquela situação de vulnerabilidade. Falta autoestima, né? Autoconhecimento. Não, tô toda arrepiada, realmente, é isso mesmo. É isso. E a gente vai mudar, a gente consegue um pouquinho de cada vez, né? Um pouquinho de cada vez. Plantando nossa sementinha, né? Muito obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Podcast pra gente tocar no assunto.